Bom dia, pessoal. Oitavo ano A, hoje é dia 19. Vamos continuar com o nosso conteúdo aí. Na página 300, a gente tem um resumo do que nós vimos nessa unidade 1, tá? Que não foi pouco, né, pessoal? Teve aí uma parte aí sobre a eletricidade, alguns primeiros conceitos aí de física, tá? Então vamos ver aí. Ele diz lá: nessa unidade você aprendeu sobre a evolução histórica da eletricidade. Preencha o esquema construindo uma linha do tempo com os principais experimentos e fatos que contribuíram para a construção do conhecimento sobre eletricidade. Então vamos começar primeiro ali, pessoal, no ano, tá? Seguindo ali a esquerda aí da apostila de vocês. Ano, então tem lá 500 antes de Cristo, 1600, e aí o que vocês vão preencher? 1663. Depois, 1705, vocês irão preencher 1752 e no outro 1879. Então, repetindo aí, ano, o que vocês vão preencher? O terceiro quadradinho aí, né? O primeiro que tá para preencher. O primeiro e o segundo tá ali preenchido, né? 500 antes de Cristo, 1600. Aí o primeiro que vocês vão colocar, 1663. Aí depois tem 1705 e aí vocês vão acrescentar 1752 e no último 1879. Tá? Cientistas. O primeiro aí nós temos Tales de Mileto. O segundo, que é para vocês colocarem, William Gilbert. William Gilbert. O próximo, que também é para vocês colocarem, Otto van Guericke. Otto van Guericke. Depois, tem um que já tem aí, né, que é o Francis. Aí já tem também o Benjamin Franklin. E depois também já tem o Thomas Edison. À direita aí, nós temos os experimentos que cada um desses cientistas, né, fizeram, tá? Ou algum fato que eles descobriram, tá? Então aí ficou completo ali, né? Fica o ano, o cientista e o que ele descobriu. Então o primeiro ali, que foi 1500 a.C., cientista Tales de Mileto, qual foi o experimento dele? Atrito do âmbar com um pedaço de lã. Então o experimento dele aí, pessoal, o primeiro experimento que vocês têm que colocar aí, do Tales de Mileto, atrito do âmbar com um pedaço de lã. O segundo aí ele já está dizendo, né, que foi o de 1600 de William Gilbert. Ele está dizendo aí, descobriu que outros materiais apresentavam propriedades similares ao âmbar. O terceiro fato ou experimento também já está aí. Construiu o primeiro gerador eletrostático. No quarto, que é de 1705, do Francis, é para vocês colocarem aí. Então, o que ele fez? Qual foi o experimento dele? Construiu uma máquina, coloquem aí, pessoal. Construiu uma máquina eletrostática que produzia fagulhas e iluminava o ambiente. Então, construiu uma máquina eletrostática que produzia fagulhas e iluminava o ambiente. O próximo experimento, que foi de Benjamin Franklin, descobriu que o raio é um fluxo de eletricidade. Então,
a descoberta de Benjamin Franklin foi que descobriu que o raio é um fluxo de eletricidade. E o último, que foi o experimento de Thomas Edison, construção das primeiras lâmpadas incandescentes. Então esse foi o experimento, né, de Thomas Edison, que é o último experimento aí que vocês devem colocar. Construção das primeiras lâmpadas incandescentes, tá? O último quadradinho aí, pessoal, é para completar aí os espaços. Então ele diz lá: nessa unidade foram discutidos conceitos de eletrização e a possível atração ou repulsão dos metais. Nos corpos eletrizados há mais cargas de um tipo do que do outro. Quando as cargas dos materiais são iguais, ocorre repulsão. Quando as cargas são diferentes, ocorre atração. Então ficou, primeiro espaço aí, eletrização. Segundo, cargas. Terceiro, repulsão. E o último, atração. Então, com isso aí, pessoal, nós encerramos essa unidade 1, tá? Se alguém tiver dúvida de alguma coisa sobre essa unidade, algum conceito aí sobre a eletricidade, tá? É só entrar em contato comigo no privado que eu vou esclarecer para vocês. Lembrando que todo esse histórico da eletricidade, eu não vou ficar pedindo para vocês história da eletricidade, né, pessoal? Mas a gente leu tudo isso daí e tal, foi comentado porque vocês precisam saber disso daí. Mas não é algo que há necessidade de eu cobrar. Mesmo porque tem vários conceitos aí de eletricidade que nós vimos nessa unidade 1, que eu falei para vocês que são conceitos que vão ser aprofundados na disciplina de física lá no ensino médio, tá? Então nós vamos começar aí, pessoal, a unidade 2, ele diz lá: constituição da matéria e cargas elétricas dos átomos. A partir dessa unidade 2, pessoal, nós realmente começamos a ver alguns conceitos sobre química, tá? E para a gente começar a falar sobre química, a gente tem que entender de matéria, tem que saber o que é matéria, né? Nós já falamos sobre isso, né? Vocês sabem que matéria, tudo que possui, tudo que tem massa e ocupa algum lugar no espaço é considerado matéria, né? Sabemos aí que toda matéria, seja ela qual for, ela é constituída de átomos. Então isso nos leva a crer que nós, seres vivos, somos um amontoado de átomos, simplesmente isso, um amontoado de átomos. Se eu tivesse que definir, se pedisse para mim definir o ser humano hoje, ou definir qualquer ser vivo hoje, eu defino dessa forma. Nós somos um amontoado de átomos. E nessa primeira parte aí dessa unidade 2, tá falando aí sobre a história do átomo, como que foi descoberto o átomo, tá? Tem até conceitos que hoje em dia não é mais verídico. Eu sempre falei para vocês, eu acho que eu comentei com vocês no comecinho, lá quando eu comecei a dar aula para vocês no primeiro bimestre, eu comentei que a química, ela é uma ciência que ela muda constantemente, né? A química está muito relacionada à natureza, aos fenômenos naturais, né? E, portanto, constantemente está mudando, tá? Então, nós temos coisas que a gente vê em livros que há 10 anos atrás eram verdadeiros, conceitos verdadeiros, que hoje são ultrapassados. A gente já sabe que não é mais verdadeiro, não é fato, né?
Então, está assim em constante mudança, tá? A química é a ciência da transformação, certo? Então, nós vamos começar a ver aí os conceitos aí sobre átomos, né? A história, na realidade, do átomo. Até a gente chegar nos dias de hoje, quais são as teorias que nós temos hoje em dia, o que é provado hoje em dia, né? O que já foi constatado em relação a isso. Então vamos ver aí esses primeiros parágrafos aí, pessoal, na página 301. Vamos ver lá o que ele está dizendo. A tentativa de compreender do que é feita a matéria é muito antiga. Os registros indicam que os gregos foram um dos primeiros povos a pensar sobre isso. Desde então, vários pensadores e cientistas se esforçam para responder a uma pergunta simples: do que a matéria é feita? Atualmente, a investigação desse mundo microscópico é realizada com o auxílio de máquinas gigantescas, como a foto. Então vocês têm ali, ó, pessoal, uma foto aí, ó, um LHC, tá? Que na realidade é um acelerador de partículas, tá? Enorme isso daí, né? O cientista que inventou isso, e esse daí foi inventado agora, há pouco tempo, tá, pessoal? Eu digo há pouco tempo aí, é 10, 12 anos no máximo, tá? Então vamos lá. Os avanços tecnológicos ocorridos a partir do século XIX possibilitaram um estudo mais aprofundado da constituição da matéria. Hoje em dia, as experiências mais significativas a respeito dessa estrutura ocorrem nos aceleradores de partículas. Quando a gente fala partículas, pessoal, nós estamos falando aí das partículas do átomo, tá? Prótons, elétrons, nêutrons, são partículas atômicas, tá? Em setembro de 2008, olha só como é uma história recente, pessoal. 2008, em termos científicos, é muito recente, tá? Então, em setembro de 2008, foi criado o maior acelerador de partículas construídos pelo homem, o Grande Colisor de Hadrons, LHC, que é essa máquina que está aí, essa foto aí, pessoal. Em março de 2010, só 10 anos atrás, né, o LHC foi ativado pela primeira vez e em um experimento histórico houve a comprovação da existência de uma partícula subatômica prevista desde a década de 1950, o bóson de Higgs. Essa partícula aí, pessoal, se vocês pegarem livros de química de 10 anos atrás, não está falando nada disso, nem imaginavam que isso aí, que em curto prazo, né, teríamos isso já determinado, tá? E essa partícula subatômica foi conhecida como a partícula de Deus, tá? E hoje poderia ser considerada a menor subpartícula atômica de que se tem conhecimento, tá? Isso aí, pessoal, que ele diz lá, partícula de Deus, porque quando os cientistas descobriram lá o átomo, né? Então eles pensaram lá, não, toda matéria é formada por átomo. Ah, mas o átomo não pode ser dividido. O átomo é uma partícula indivisível, apesar de ele é muito pequeno, não pode ser divisível. E começaram a questionar, né, como a existência do universo, tá? E quando chegaram, e isso, é claro que tinha o outro lado da história, né? O lado religioso, tá? Aonde os religiosos não admitiam muito, né? As descobertas dos cientistas. Por quê? Não, quem criou todo o universo foi Deus, tal, e não tem que ser questionado esse lado, né? Mas a ciência trabalha em cima disso, né? Ninguém
A gente não pode separar ciência e religião, eu acho que tem que caminhar junto ali, porque há uma grande verdade na ciência e há uma grande verdade na religião. Então é assim difícil. Por isso, quando se descobriu, durante esses anos todos, né, que os cientistas ficaram procurando, tá, como achar partículas menores, mais partículas dentro do átomo, partículas menores, tentando encontrar aceleradores de partículas, o lado religioso achava que eles estavam querendo passar por cima de Deus, ser mais do que Deus. Por isso, quando saiu essa partícula, tá? Aí essa partícula foi denominada de a partícula de Deus, tá? É assim uma coisa que não dá pra gente entender muito bem o que eles quiseram dizer, o que os cientistas querem dizer em denominar essas partículas como partícula de Deus, já que a ciência não acredita muito no lado religioso, mas ficou dessa forma, tá? Continuando com essa história aí dessa partícula, pessoal. O bóson de Higgs consiste em uma partícula elementar cuja necessidade de existência foi prevista em 1964 pelo físico e professor inglês Peter Higgs. Esse bóson tem a propriedade de agregar outras partículas fundamentais que compõem a matéria, por isso é principal responsável pelo fato de a matéria apresentar massa. Sua primeira detecção ocorreu em 14 de março de 2013 e desde então vários experimentos diferentes reforçam a sua existência. Então, como eu disse aí, pessoal, 2013 não está, em termos de história, é muito recente, né? Nós estamos em 2020, então 2013 é recente demais, tá? Então isso ainda tem muita coisa ainda para ser descoberto, tá? Em relação a essa partícula. Então ele começa aí falando sobre a história do átomo, tá? Eu falei para vocês, pessoal, que hoje o átomo, ele é uma partícula divisível. Isso é muito importante vocês colocarem isso em mente. Por quê? Vocês vão ver que na história do átomo, durante muito tempo, o átomo foi considerado uma partícula indivisível. Ele foi considerado a menor, porque é até hoje a menor partícula existente. Agora vem esse bóson, né? Não sabemos aí o bóson qual, ele é uma partícula do átomo, então é menor ainda, né? Mas o átomo é ainda considerado a partícula, a menor partícula existente no universo, e sabemos que ele é divisível. Vocês vão ver ao longo da história que durante muito tempo foi considerado que ele era indivisível, tá? Até porque essa palavra átomo em grego significa divisão, tá? Então o A significa em grego não e tomo significa divisão. Então seria não divisível a palavra átomo. Só que para hoje em dia, isso daí já não condiz, porque nós sabemos que o átomo é sim divisível. Então vamos ver aí o que ele está falando aí da história do átomo, tá? Então, história do átomo, está na página 302. Descobrir a composição da matéria foi uma tarefa presente na humanidade por muito tempo. Os primeiros esforços nessa direção datam de 500 a.C. Esperar passar o caminhão da propaganda, né, pessoal? Tá. Com os filósofos gregos Leucipo e Demócrito, tá? Que viveram na cidade de Abdera, região da Macedônia Oriental, na Grécia. Tá? Então tem aí um mapa aí para poder localizar
onde que está essa cidade. De acordo com Leucipo e Demócrito, se passássemos um material, uma pedra, por exemplo, e a dividíssemos sucessivamente, chegaríamos a uma parte em que não seria mais possível dividi-la. Dessa forma, teríamos encontrado a unidade da matéria. Demócrito e Leucipo chamaram essa unidade de átomo, ou seja, eles compararam que se você pegar uma pedra e começar a dividir, vai chegar uma hora que você não consegue mais dividir. Ela vai ficar tão pequena que você não consegue mais dividir. Aí eles determinaram isso daí de átomo. E aí disseram que o átomo é indivisível. Mas isso lá em 500 a.C., né? Então, olha lá, pessoal. Aí ele diz, átomo é igual a A, que é igual a não, e tomo igual a divisão. Portanto, átomo não divisível. Continuando. Apesar de serem as menores partículas da matéria, de acordo com os filósofos gregos, os átomos poderiam ter formatos e tamanhos diferentes, o que explicaria a existência de grande diversidade de substâncias. Os gregos também acreditavam na eternidade do átomo, ou seja, nada poderia destruir essa partícula. Essa forma de pensamento sobre a composição da matéria definiu uma corrente filosófica conhecida como atomismo. Além de Demócrito e Leucipo, outro filósofo grego que contribuiu para a formação dessa corrente de pensamento foi Epícoro de Santos, tá? Então aí, pessoal, eles diziam aí, né, que o átomo não poderia ser destruído, tá? E hoje nós temos aí aceleradores de partículas. Esses aceleradores de partículas, essa máquina nada mais é, ela vai destruindo, né, esse átomo, ela vai quebrando o átomo, tá? Dividindo. Página 303. Do atomismo grego ao modelo clássico. Só até chegar no modelo atual, o modelo do átomo atual é o modelo de Rutherford Bohr. Rutherford é um cientista e Bohr é outro, tá? Aí eles foram chegando até o que deu o último toque, né? O último retoque foi feito por Bohr. Mas quem descobriu realmente foi Rutherford, tá? Bohr chegou quando já estava pronto o átomo e ele só fez alguns retoques. Então foi agregado o nome dele ao modelo atômico atual, por isso ficou modelo atômico de Rutherford Bohr. Vocês vão ouvir falar muito nesses dois cientistas lá no ensino médio, tá? Então, diante da dificuldade de realizar experimentos com materiais muito pequenos, as ideias de Demócrito e Leucipo foram, com o passar do tempo, substituídas, de modo que o atomismo grego foi abandonado por muitos séculos. Foi somente no século XIX que as ferramentas tecnológicas disponíveis permitiram ao físico, químico e meteorologista inglês John Dalton desenvolver experimentos por meio da retomada dos conceitos gregos. Dalton apresentou sua teoria em 1803 em uma conferência realizada na Royal Institute of London, afirmando que a matéria seria formada por minúsculas partículas chamadas de átomos e que essas partículas apresentavam algumas características. Eram maciças, indivisíveis e indestrutíveis. Aí já entrou Dalton, pessoal. Na realidade, pessoal, Dalton foi o primeiro cientista a fazer um esquema do átomo, um esboço do átomo, tá? Tanto que a gente tem na evolução do átomo, o primeiro modelo atômico é de Dalton, tá? Um cientista muito importante na descoberta aí do átomo, tá? Então, o primeiro modelo atômico foi
os primeiros esboços do átomo foi Dalton quem produziu aí. Dalton afirmava que cada tipo de átomo tinha um peso diferente e representava um elemento químico distinto. Os elementos, por sua vez, poderiam se combinar para formar o que ele chamava de compostos. Dalton elaborou então o primeiro modelo científico para o átomo, conhecido como modelo de bilhar. Tá? Nós vamos ver aí ao longo da história o porquê esse modelo de bilhar, tá, pessoal? Ó, tem aí à direita aí, modelo científico de Dalton para explicar que a matéria é formada por átomos muito parecidos com bolas de bilhar. Por isso que ficou modelo de bola de bilhar. Foi o primeiro modelo atômico existente, foi de Dalton, tá? Em 1875, o cientista inglês William Crookes realizou um experimento que aproximou o modelo atômico de Dalton. Ele observou que uma forte luminosidade atravessava uma ampola de vidro com gases a baixa pressão quando o aparato era submetido à corrente elétrica. Intrigado com o fato, o cientista desenvolveu seu experimento. Quando o tubo era posicionado próximo a uma placa carregada negativamente, a luminosidade se afastava da extremidade do vidro. Quando a placa estava carregada positivamente, era atraído por ela, concluindo que esse feixe de luz tinha carga elétrica negativa, chamou-se raios catódicos. Tá? Esse experimento constituiu uma descoberta muito importante, servindo anos mais tarde como modelo para os primeiros televisores. Por isso que eu disse para vocês que o televisor ele é muito eletrizado, né? Então às vezes quando você passa o braço na tela do televisor, você não precisa nem encostar o braço. Se aproximou o braço da tela do televisor, você sente, né, as partículas elétricas, a eletricidade presente ali. Continuando na 304, ainda falando sobre o modelo atômico de Dalton, que logo já entra Thomson, que foi mais um cientista que foi lá e tentou agilizar aí esse átomo, tá? Crookes realizou esse experimento com diferentes gases e observou o mesmo fenômeno. Isso o levou à conclusão de que a matéria apresenta partículas carregadas negativamente, as quais posteriormente foram chamadas de elétrons. Né? Então eu já havia dito para vocês que os átomos são formados por cargas positivas, chamadas elétrons, ou negativas, chamadas elétrons, positivas, que são os prótons, e neutras, que são as partículas que não possuem carga elétrica. Então, aí, ao longo da história, a primeira carga a ser descoberta foi os elétrons, cargas negativas. Em 1903, o físico inglês John Thomson, com base nas descobertas de William e nos experimentos do final do século XIX e início do século XX, propôs uma nova ideia do átomo. Ao longo de sua investigação, Thomson posicionou ímãs ao redor dos tubos de raios catódicos de Crookes e observou que o feixe luminoso interagia com os campos magnéticos dos ímãs. Segundo Thomson, isso ocorria pois o átomo seria uma esfera formada por uma pasta de carga positiva não maciça, recheada de partículas negativas, chamadas de elétrons, e sua carga elétrica total era nula. Esse modelo ficou conhecido como pudim de passas, em que as uvas passas seriam os elétrons e estariam distribuídas aleatoriamente pela massa de carga positiva em quantidades iguais, de maneira que as cargas negativas seriam
anuladas pela mesma quantidade de cargas positivas, dando à matéria carga elétrica total nula. Então, pessoal, explicando isso daí, o que aconteceu? Thomson, primeiro Dalton disse, né? Dalton lá, o modelo de Dalton era o modelo de bola de bilhar. O Thomson dizia que o átomo era uma esfera maciça, por isso comparado a uma bola de bilhar, que era uma esfera maciça, e que nessa esfera maciça tinha cargas elétricas, que ele deu o nome de elétrons, tá? Analisando isso daí, veio Thomson e foi dizer aonde estavam essas cargas elétricas, porque o Dalton descobriu que existiam essas cargas elétricas, mas não falou onde que estava ali no átomo, tá? O Thomson já veio, tá? O modelo dele ficou conhecido como modelo de uva passas, né? Ou pudim de passas, porque ele comparava as uvas, né? Era um pudim para ele o átomo e as uvas eram as cargas, tá? E ele disse que essas cargas estavam, essas cargas elétricas negativas estavam aleatoriamente dentro ali, tá? Mas dentro do átomo e não girando em torno do núcleo como nós sabemos que é hoje, tá? Então ele desconsiderou, ele não sabia se tinha núcleo, se não tinha, ele só disse que aquilo ali era como se fosse um pudim onde todas as cargas estavam, tanto as cargas positivas, que ele dizia já nessa época que existiam, e as cargas positivas estavam ali jogadas aleatoriamente, distribuídas ali, sem ter locais definidos, tá? Então, esse foi o segundo modelo atômico que foi proposto por Thomson, tá? Que foi o de pudim de passas. Então, o primeiro foi o de Dalton, que foi o de bola de bilhar. O segundo foi o de Thomson, que é pudim de passas. Esses modelos, pessoal, e quem inventou esses modelos, quem determinou esses modelos, isso com certeza eu irei cobrar de vocês, tá? Então, na próxima aula, pessoal, nós vamos terminar de ver essa história aí do átomo chegar até os dias atuais aí, o que nós temos, tá? Sobre esses átomos. Então, por hoje é só. Até mais, pessoal.